Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Gustavo e essa vai ser a nossa quarta aula de Química. Nessa aula a gente vai abordar os temas ligações químicas, forças intermoleculares e geometria molecular. Então, para começar falando sobre as ligações químicas, a gente vai abordar primeiro a ligação covalente. A ligação covalente é uma ligação que é feita apenas entre átomos ametálicos. Lembra que eu mostrei a tabela periódica para vocês na segunda aula? Então, a tabela periódica ela vai ser importante para a gente, por quê? Porque a gente vai conseguir identificar se um composto ele vai estar fazendo ligação covalente, ou ligação iônica, ou ligação metálica. Nesse caso aqui, eu coloquei vários compostos que fazem ligações covalentes. Como que a gente pode identificar que eles estão fazendo ligações covalentes? Simples, é só a gente olhar no primeiro composto, hidrogênio e cloro. Bom, aqui está falando, ligações covalentes são feitas apenas entre elementos ametálicos e hidrogênio também. O hidrogênio não é um elemento ametálico, mas se ele estiver ligado a um ametal, ele vai estar fazendo uma ligação covalente. Nesse caso aqui, eu tenho o hidrogênio e o cloro. Cloro é um ametal, portanto eu tenho uma ligação covalente. Mesma coisa aqui para o oxigênio. Eu tenho dois átomos de oxigênio ligados. O oxigênio é um elemento ametálico, então é uma ligação covalente. Então, para distinguir uma ligação covalente de uma ligação iônica, vai ser muito fácil. Nesse caso, você já deve ter entendido que ligação covalente é só feita entre átomos ametálicos. Então, aí tem vários exemplos de como essas ligações elas ocorrem. Então, lembra lá da regra do octeto? Pois é. Os átomos eles tendem a obedecer a regra do octeto, como a gente já falou. Tá? Essa representação que está aqui na tela para vocês, por exemplo, aqui, para o cloro, está falando que ele tem uma ligação simples. Que representação é essa? Essa é uma representação conhecida como representação de Lewis. Tá? A representação de Lewis é uma representação que vai colocar em volta dos átomos o número de elétrons que eles têm na camada de valência. Então, por exemplo, se você olhar na tabela periódica, o cloro está na família 7A, está na coluna 7A. Portanto, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Se você olhar para esse cloro aqui, ele tem 7 elétrons representados aqui, em azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá? Então, ele tem 7 elétrons representados aí. O outro, a mesma coisa, é o mesmo elemento, né? Então, os dois eles estão fazendo uma ligação covalente. Né? O que é uma ligação covalente atomicamente falando? Né? Uma ligação covalente é uma ligação que vai compartilhar elétrons. Como assim, Gustavo? Presta bem atenção. Os elementos eles não tendem a adquirir 8 elétrons na camada de valência? Pois é, o cloro está ligado com outro átomo de cloro e os dois estão precisando ficar com 8 elétrons na camada de valência. Então um chega para o outro e fala assim, pô, estou precisando de mais um elétron na minha camada. Aí o outro fala assim, eu também. O que a gente vai fazer agora, hein? Aí o que eles fazem? Eles pegam um elétron cada um, por exemplo, esse, e eles falam assim, a gente podia compartilhar esses dois elétrons nossos, né? E aí eles fazem esse compartilhamento de forma que esses dois elétrons acabam pertencendo aos dois átomos ao mesmo tempo. Então presta bem atenção agora. Se o cloro da esquerda tinha 7 elétrons na camada de valência, agora ele vai ter um a mais. Esse elétron que está aqui, do cloro da direita, ele vai pertencer também ao cloro da esquerda e vice-versa. Tá? Então eles estão fazendo um compartilhamento de elétrons para que eles consigam atingir aí a regra do octeto. Tá? Outro exemplo aqui, o exemplo do oxigênio. Né? Aqui está falando uma ligação dupla. Né? A ligação dupla é nada mais nada menos que cada átomo compartilhar 2 elétrons cada um. Então, por exemplo, o oxigênio está na família 6A. Então, isso quer dizer que ele tem 6 elétrons na camada de valência. Se eu olhar aqui na representação de Lewis, eu vou ver 6 elétrons em azuis. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tenho 6 elétrons para o oxigênio da esquerda. Se ele tem 6 elétrons, ele precisa de mais 2 elétrons, certo? O outro também. O outro oxigênio que está do lado direito também está precisando de 2 elétrons. Então, o que eles falam um para o outro? Eles falam assim, pô, eu estou precisando de 2 elétrons. Aí eles falam, então é melhor a gente compartilhar 2 elétrons nossos.
E aí o que acaba acontecendo? Eles fazem duas ligações covalentes, que culmina em uma ligação dupla, certo? Então olha só, se antes o oxigênio da esquerda tinha 6 elétrons na sua camada de valência, agora com essas duas ligações que tem aqui, que formam uma ligação dupla, ele vai passar a ter 8. Se eu contar aqui, ó, vou tentar destacar isso em roxo. Então ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ele vai ter 8 elétrons na sua camada de valência. Afinal, os outros 2 elétrons do oxigênio da direita vai pertencer a ele também. E vice-versa. Tá? Aqui é um outro exemplo, que é o exemplo do nitrogênio. É a mesma coisa, só que com 3 ligações. E isso vai originar uma ligação tripla. Tá? Então aqui tem 6 exemplos para vocês olharem e pausarem o vídeo e tentarem entender o que está escrito aí. Partindo para a próxima ligação, ligação iônica. Ligação iônica ela é fácil de identificar, por quê? Porque a ligação iônica é uma ligação feita entre os ametais, que estão em roxo, e os metais, que estão em amarelo. Então, por exemplo, olha aqui, ó, cloreto de sódio, que a gente viu na aula passada, que é o sal de cozinha. Ele é formado entre sódio, o sódio é um metal, ele está aqui, e é formado também pelo cloro, que é um ametal, que ele está aqui, ó. Opa! Acho que deu um pequeno disparate aí, mas não tem problema. Tá? Então, cloro e sódio são dois elementos que pertencem a dois grupos diferentes. O sódio pertence aos metais e o cloro aos ametais. Tá? Então, olha o segundo exemplo. NaOH, hidróxido de sódio. Aí você me pergunta, mas Gustavo, o oxigênio e o hidrogênio não estão ligados entre si? Sim. Isso não é uma ligação covalente? É uma ligação covalente. Porém, aqui também tem uma ligação iônica. Por exemplo, o sódio a gente acabou de ver que é um metal. E o oxigênio e o hidrogênio são ametais. Aliás, o hidrogênio não é ametal, né? Ele é como se fosse um ametal. Então, nesse caso aqui, eu também teria uma ligação iônica. Afinal, eu tenho, no caso aí, o sódio, que é um metal, e o oxigênio, que é um ametal. E o hidrogênio, que se comporta como um ametal. Se eu olhar os outros exemplos, também é a mesma coisa. Ó. Ferro é um metal, cloro é um ametal, então é uma ligação iônica. E por aí vai. Você pode ver isso até o final da listinha que tem aqui. Como que essa ligação é feita? Bom, olha o exemplo que tem aqui. Ó. O exemplo mais simples. Cloreto de sódio se formando. Como é que o cloreto de sódio se forma? Pois bem, a gente viu que o sódio está na família 1A. Isso quer dizer o quê? Que ele tem um elétron na camada de valência. Aqui, ó. A camada de valência dele não é a camada mais externa? Pois é, ele tem um elétron na camada de valência. Ele quer atingir a regra do octeto. Ele quer ficar com 8 elétrons na camada de valência. Então ele vai ganhar 7 elétrons para ficar com 8? Não, é muito difícil um átomo ganhar 7 elétrons. Então o que ele faz? Ele pega esse elétron que está aqui, em amarelo, né, que eu circulei em amarelo, e ele doa para o cloro. Ele dá para o cloro esse elétron. E aí ele fica do jeito que está aqui, ó. Ele vai ficar com 8 elétrons na camada de valência. Afinal, a camada de valência vai passar a ser essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. O sódio perdeu um elétron para ficar estável, né, para atingir a regra do octeto, e ele virou o quê? Um íon sódio mais. O cloro, ele recebeu esse elétron que o sódio doou. Né? Por que ele recebeu? Porque ele tem 7 elétrons na camada de valência. Se você contar aqui, ó, eu não vou contar, mas se você contar, nessa camada aqui tem 7 elétrons. É mais fácil ele perder 7 elétrons ou ganhar um elétron? Ganhar um elétron. Então, esse elétron que sai do sódio vem para o cloro e o cloro atinge a regra do octeto e fica do jeito que está aqui, ó. Se ele ganhou um elétron, ele vira cloro menos, né? Ele vira o íon cloreto. Partindo para a próxima ligação, ligação metálica. O que é a ligação metálica? Aí você já deve ter pensado um pouco e já deve ter respondido que é uma ligação feita entre metais. Está certo, é realmente uma ligação feita
entre metais. E os exemplos que a gente tem de ligação metálica são simples. Ligas de ferro, aço, né, como aço inoxidável, que pode ter ferro, carbono, e outros metais, né, como alumínio, níquel e vários outros metais afora. Tá? Aí você falou, né, Gustavo? Você falou que tem carbono nessa liga de aço. Tem carbono. Algumas ligas de aço têm carbono, mas isso não faz com que elas adquiram um caráter, nesse caso, iônico. Né? O carbono ele é só como se fosse um aditivo para a liga de ferro, mas a liga de ferro ou de aço ainda vai fazer ligação metálica. Né? Vários átomos metálicos vão estar fazendo ligações metálicas entre si. Tá? Então a gente vai ver no próximo slide como que é feita essa ligação. Bem, aqui tem um átomo representado, né? Nesse primeiro átomozinho aqui. Não sei que átomo é esse, também nem quero saber, não precisa. A única coisa que você precisa entender nessa imagem é o seguinte. Os átomos metálicos, se você reparou até essa aula, os átomos metálicos, eles tendem a perder elétrons. Certo? Você deve ter percebido isso. Então perceba, esse átomo aqui, ele é exatamente igual aos outros que estão aqui, tá? O que acontece? Esse átomo, ele acabou perdendo um elétron para ficar com 8 na camada de valência. Se você contar aqui, ó, 1, 2, 3 e por aí vai, se você contar vai ter 8 elétrons. Os outros átomos, como esse aqui, esse e esse, fizeram a mesma coisa. Cada um perdeu um elétron, né? Ou dois, não sei. Né? Enfim, eles perderam elétrons para ficarem estáveis. Mas esses elétrons, eles não têm lugar para ir. Por quê? Porque repare bem, se esse átomo aqui, ó, perdeu um elétron, para onde esse elétron vai? Para esse átomo que está aqui do lado direito? Não, não pode ir para ali, porque aquele átomo também teve que perder elétrons para ficar estável. Então esses elétrons, eles ficam sobrenadando aqui entre os átomos, né, sem ter lugar para ir. Eles ficam como nômades aqui entre os átomos, tá? Porque eles não têm um lugar muito agradável para eles irem. Isso gera uma coisa que a gente chama de mar de elétrons, né? Ficam vários elétrons aqui sobrenadando entre os átomos, tá? Sem ter lugar para ir. Isso é uma ligação metálica. O fato de ter vários elétrons entre os átomos aqui, né, vários elétrons que não têm um espaço definido, faz com que esses elementos, essas substâncias que fazem ligações metálicas, possam conduzir corrente elétrica muito bem. Né? Porque tem elétrons livres. O que é corrente elétrica? Corrente elétrica é nada mais nada menos que passagem de elétrons. Se aqui tem elétrons livres, né, entre os átomos, isso facilita a passagem de corrente elétrica, né? Facilita com que mais elétrons possam circular por ali. Tá? Então, geralmente, né, os metais conduzem corrente elétrica muito bem. Há exceções, como por exemplo, ligas de alumínio. Né? Alumínio não conduz corrente elétrica muito bem. Ele pode até conduzir, mas é muito difícil. Pois bem, falando sobre geometria molecular. A gente introduz um primeiro conceito aqui, que é o conceito de número estérico. O que é o número estérico? O número estérico ele vai indicar quantas ligações químicas ou par de elétrons vão existir em volta de um átomo. Então vamos pegar o primeiro exemplo aqui. Ó. O exemplo deste carbono aqui. Esse carbono ele tem uma ligação dupla aqui e tem uma ligação dupla aqui. Tá? Então ele tem duas ligações em volta dele. Portanto, o número estérico dele é 2. Olha para o oxigênio. O oxigênio tem um par de elétrons aqui. Tem um par de elétrons aqui. E tem uma ligação dupla aqui, que vai ser a ligação 3, né? Que eu tenho um par de elétrons, o segundo par de elétrons e a ligação dupla que vai ser o 3 aqui. Portanto, o número estérico dele é 3. Tá? Mesma coisa para esse oxigênio aqui. Ó. Esse oxigênio aqui ele é igualzinho ao oxigênio da esquerda. Portanto, o número estérico dele também vai ser 3. Agora, olha para o lado direito. No lado direito, eu tenho
esse nitrogêniozinho aqui. Ele tem uma ligação simples aqui, uma ligação simples aqui, outra aqui e um par de elétrons aqui em cima, tá? Esse par de elétrons aqui também vai ser contado, como nós fizemos no exemplo anterior, então ele vai ser o número 4. Portanto, o número estérico do nitrogênio é 4. Qual que é o número estérico do hidrogênio? É 1, tá? Mas por que eu não destaquei? Eu não destaquei porque o hidrogênio sempre vai fazer uma ligação, tá? E ele nunca vai ter par de elétrons livres ali. Portanto, ele sempre vai ter número estérico 1, o que vai diferenciar ele dos outros elementos químicos, tá? Então, não importa qual é o número estérico do hidrogênio para você. O que vai importar é o número estérico dos outros elementos, como nesse caso aqui, o exemplo do nitrogênio. Então, olha outro exemplo. O exemplo do H2O, né? A água. Qual é o número estérico do oxigênio? Ele tem um par de elétrons aqui, tem um par de elétrons aqui, tem uma ligação aqui, essa vai a ligação 3 e a ligação 4, tá? Então aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3 e aqui é 4. Bom, não tem ordem, né? Eu posso começar numerando aqui a primeira ligação da esquerda como 1, tanto faz, isso não importa. O que importa é que o número estérico dele vai ser 4, né? Porque ele tem duas ligações simples, ele está fazendo duas ligações simples, e ele tem dois pares de elétrons, portanto, número estérico 4. Agora, responde rápido, qual que é o número estérico deste carbono que está aqui? Pausa o vídeo e tenta imaginar qual é o número estérico dele. Pensou? Número estérico 4, né? Afinal, ele tem uma ligação aqui, tem a segunda, tem a terceira e tem a quarta, tá? Então, o número estérico dele é 4. Agora a gente vai começar falando sobre geometria molecular, tá? Então, a primeira geometria molecular possível é para as substâncias que têm um átomo central, que é o átomo que fica no meio, né? Com o número estérico 2, né? Eu já tinha feito o exemplo do CO2, né? Que ele tem uma ligação dupla aqui e outra ligação dupla aqui, tá? Então, o número estérico dele é 2. E para esse primeiro caso, onde os átomos centrais têm número estérico 2, a geometria possível para essa molécula é linear. Repare que aqui uma ligação dupla está afastada da outra, de forma que a molécula fique como uma linha, que nem essa aqui, ó. Por que elas têm esse afastamento? Sempre pense nisso quando se falar de geometria molecular. O que é essa ligação química aqui? É uma ligação covalente, então ali tem elétrons, tá certo? Se ali tem elétrons, o que acontece? Os elétrons não são cargas negativas? Sim, eles são cargas negativas. Cargas negativas não se repelem entre si? Sim, elas se repelem. Então o que tem de acontecer aqui? Essas ligações duplas que tem aqui, elas tendem a se repelir, tá? Como elas tendem a se repelir, elas ficam o mais afastado possível. Então, repare nesse caso. Se essa ligação 1 aqui, que eu destaquei em vermelho, ela subir para cá, como por exemplo dessa forma, ela vai se aproximar por esse lado da ligação 2, certo? Ela vai ficar mais próxima da ligação 2 e isso vai gerar uma certa repulsão. Se ela fizer a mesma coisa pelo outro lado, se ela fizer um giro e ficar aqui, ela vai se aproximar por esse lado. E, portanto, também vai gerar uma repulsão, né? Então, o que acontece? Elas tendem a ficar o mais afastado possível, de modo que aqui tenha um ângulo de 180 graus. Tá? Então, elas ficam afastadas de modo que tenha um ângulo de 180 graus, que é o ângulo que vai dar o maior afastamento entre essas ligações. Aí você me pergunta, mas Gustavo, aqui também não tem elétrons?
Sim, tem elétrons. E esses elétrons não estão juntos, Gustavo? Sim, eles estão juntos. Mas então por que eles ficam juntos? Se existe repulsão entre cargas negativas, entre elétrons. Bom, isso se dá por conta de uma explicação no conceito de eletromagnetismo, tá? Eu vou tentar explicar isso para vocês o mais fácil possível, mais simples possível, tá? Bom, nesse caso, os elétrons eles estão em constante movimento nos átomos, tá? Então, o que acontece? Um elétron ele vai estar girando nesse sentido, dentro do átomo, e o outro vai estar girando nesse sentido. Para quem estuda eletromagnetismo, sabe que o elétron girando ou se movimentando, ele gera um campo magnético. Tá? E esse campo magnético ele vai depender do sentido de rotação do elétron. Então, por exemplo, se o elétron está girando nesse sentido, ele vai ter um campo magnético. Se ele estiver girando nesse sentido, ele vai ter outro campo magnético. Nesse caso aqui, esses dois elétrons eles estão girando em sentidos diferentes. Então, eles geram dois campos magnéticos diferentes, opostos. E esses campos magnéticos conseguem se atrair, tá? E é por isso que esses dois elétrons ficam juntos, tá? Eu espero que você tenha entendido isso. Mas se também não entendeu, não tem problema, tá? O importante aqui é você ter entendido a parte de geometria molecular para essa molécula. O segundo caso é o da geometria para o grupo que tem número estérico 3, tá? Ou seja, nesse primeiro caso aqui, ó, essa molécula aqui é a molécula de formol, tá? Ela está representada de duas formas diferentes, como no exemplo anterior, tá? A bolinha amarela representa o átomo de oxigênio, a bolinha branca, as duas bolinhas brancas representam os átomos de hidrogênio e a bolinha preta representa o átomo de carbono, tá? O que acontece? Essa geometria ela é chamada trigonal plana. Por quê? Porque pelo mesmo motivo. As ligações químicas não têm elétrons? Têm elétrons. Então elas tendem a se repelir entre si, certo? Certo, é isso mesmo. Então o que acontece? Essa ligação dupla ela tende a ser repelida por essa ligação e por essa ligação. E essas duas ligações simples aqui embaixo, elas também tendem a se repelir. Tá? Então o que acontece? Qual vai ser a forma que elas vão encontrar de ter o maior afastamento possível entre elas? Tá? A forma que elas vão encontrar é de modo que elas tenham ângulos de 120 graus entre elas. Tá? Então, esse ângulo de 120 graus ele vai estar presente aqui, ele vai estar presente aqui e vai estar presente aqui. E isso vai gerar uma geometria chamada trigonal plana. Tá? Aqui está falando, ó, está tudo em um plano. Imagine que você tem uma molécula trigonal plana, como essa aqui, ó, que é a molécula de formol. Se você colocar essa molécula em cima de uma folha de papel, todos os átomos vão encostar na folha de papel. Nenhum vai ficar para cima e nenhum vai ficar para baixo. Todos vão estar num plano. Ok? Agora, eu espero que você tenha entendido essa parte. Agora, vamos tentar entender a segunda parte. Como que funciona essa geometria aqui? Repare, essa molécula aqui é a molécula de dióxido de enxofre. Esse átomo que está aqui no meio é o átomo de enxofre. Ele está representado aqui. Os dois oxigênios são essas bolinhas em azuis aqui. Vamos pensar o seguinte. O átomo de enxofre ele tem um número estérico 3, certo? Certo. Ó, 1, 2 e 3. Né? O par de elétrons conta como 1. Então, ele está pertencendo ao grupo do número estérico 3. Isso está certo. Mas, você repara também que ele tem duas ligações duplas, como tinha no exemplo do slide anterior, que era do CO2, né, do gás carbônico, que é um átomo de carbono fazendo duas duplas com oxigênio. O que vai diferenciar a molécula? Vai diferenciar que o enxofre, que é o átomo central nesse caso, tem par de elétrons. No slide anterior, o carbono não tinha par de elétrons.
E é isso que faz essa molécula adquirir essa geometria aqui, como se fosse um triângulo, né? Por que no slide anterior aquela molécula ela não era desse jeito? Porque ela não tinha par de elétrons, certo? O par de elétrons não são cargas negativas que estão aqui? Sim. As ligações também não têm cargas negativas, não têm elétrons? Tem. Então elas também vão se repelir de forma... Elas vão se repelir de forma que essa é a repulsão que vai preponderar nessa molécula, tá? Então, esse par de elétrons que está aqui, no 3, vai repelir essas duas ligações. E é por isso que essas duas ligações, ao invés de gerar uma geometria linear, como no slide anterior, essas duas ligações duplas, elas vão abaixar, porque elas vão tentar ficar o mais longe possível daquele par de elétrons, de forma que também essas duas ligações duplas não se aproximem muito, porque senão elas também vão se repelir. Tá? Então, esse é o segundo caso para geometrias do número estérico 3. Nesse caso aqui, é a geometria angular. Por que ela se chama geometria angular? Obviamente, porque tem... Deixa eu apagar tudo isso aqui. Porque tem um ângulo aqui, ó, que foi gerado por conta desse par de elétrons aqui, que repeliu tanto essa ligação dupla quanto essa ligação dupla. Tá? Então, é uma geometria angular. Esse é o caso dos números estéricos 4. Tá? Então, o primeiro exemplo aqui, ó. O átomo em rosa é o átomo de carbono e os átomos em branco são os átomos de hidrogênio. Tá? Como que essa estrutura é conhecida? Essa estrutura é conhecida como estrutura tetraédrica. O que é um tetraedro? Se você já estudou matemática, já estudou os poliedros, né? Você vai saber que um tetraedro é um poliedro que tem 4 faces. Então, por exemplo, uma pirâmide, como essa aqui, se você olhar para ela, você sabe que tem 2 faces na frente, tem uma atrás e tem uma face embaixo. Tá? Por que essa estrutura é chamada de tetraedro? Porque, repare bem, aqui tem uma molécula que é o CH4, que é o metano, e a geometria do CH4 ela se encaixa perfeitamente dentro de um tetraedro, de forma que os átomos de hidrogênio fiquem nos vértices desse tetraedro. Ó. Cada átomo de hidrogênio está num vértice do tetraedro. E o átomo de carbono está no meio do tetraedro, ele está lá dentro do tetraedro. Tá? Então, essa estrutura ela é conhecida como estrutura tetraédrica. E ela tem um átomo de carbono no meio. Agora, olha o segundo exemplo. Né? É o exemplo do NH3. NH3 que é a amônia. Nesse caso aqui, eu tenho um par de elétrons. Mas eu ainda continuo tendo o número estérico 4, né? Ó, que eu tenho uma ligação, 2, 3 e o par de elétrons. 4. Portanto, o número estérico também é 4 nesse caso. Olha que engraçado. Aqui a representação dele do lado esquerdo, né? A bolinha azul é o nitrogênio e as bolinhas brancas os hidrogênios. Lembra que eu falei da repulsão dos pares de elétrons para as ligações químicas? Aqui também tem. Tá? E como que vão ocorrer essas repulsões? Repare o seguinte. Esse exemplo aqui poderia ser igual ao exemplo do slide anterior. Se não tivesse esse par de elétrons aqui, né? Mas aqui nesse caso tem. Então, o que acontece? Esse par de elétrons aqui, ele repele essa ligação, repele essa ligação e repele essa ligação. É importante, outra coisa que eu não falei, que você repare que aqui tem um traço cheio, né, que é esse aqui. Esse traço cheio aqui é uma ligação e esse tracejado aqui também é uma ligação. Tá? O traço cheio quer indicar que essa ligação ela está saindo da tela.
tá? Então essa ligação ela está para frente. E o tracejado aqui atrás, ele está indicando que a ligação está entrando na tela, tá? Então esse tracejado, essa ligação ela está indo para trás, ok? Então, repare o seguinte, esse par de elétrons ele está repelindo as três ligações simples aqui, tá? Por que elas estão se repelindo? Porque par de elétrons são cargas negativas e as ligações também são elétrons que são cargas negativas, tá? Então elas vão se repelir. Elas vão se repelir, então, de forma que essa molécula ela vire uma pirâmide, como no exemplo anterior aqui do metano, né? É o exemplo 1. Mas a diferença é que não vai ter átomo no meio do tetraedro, né? Da pirâmide. Aqui, no vértice de cima, vai ficar o nitrogênio. No vértice de baixo, da esquerda, fica um hidrogênio. No vértice da frente, fica o hidrogênio. E no vértice da direita fica outro hidrogênio. Tá? Então, olha só. Essa estrutura ela adquire uma geometria que a gente chama de pirâmide trigonal, tá? Que vai ser determinada por esse par de elétrons aqui, que vai empurrar essas três ligações aqui para baixo. E é por isso que vira uma pirâmide, ok? E tem o último caso para o número estérico 4, que é o caso de eu ter dois pares de elétrons. Você percebeu que no primeiro caso de número estérico 4, não tinha nenhum par de elétrons no átomo central. No segundo caso, tinha um par de elétrons. E no terceiro caso, vão ter dois pares de elétrons. Tá? Esses dois pares de elétrons eles vão fazer exatamente a mesma coisa que nos exemplos anteriores. Eles vão repelir as ligações químicas, tá? Eles vão repelir essas ligações químicas e eles também vão se repelir entre si. Ok? Pois bem, essa repulsão faz com que a molécula de água, né, que é essa que está representada aqui, que é o H2O, adquira uma geometria angular também. Né? Ó, tá vendo que aqui tem um ângulo? Pois é. Então essa também é uma geometria angular, devido aos dois pares de elétrons que estão aí. Eles vão empurrar as duas ligações químicas para baixo, de forma que você tenha um ângulo aqui. Tá? É o que está explicando aí. Ó. Os dois pares de elétrons solitários empurram as duas ligações para baixo e forçam um ângulo para a molécula, tá? Que é esse ângulozinho que está aqui, que eu destaquei aqui. Tá, então fazendo um resumo, né, sobre o que a gente viu. A gente tem três casos, né, que nós abordamos, que são os três casos para o número estérico 2, número estérico 3 e número estérico 4. Tá? Então, o primeiro caso, número estérico 2. A única geometria que vai ser possível a gente ter quando nós tivermos o número estérico 2 é a geometria linear. Tá? Então, não tem como a gente ter número estérico 2 e qualquer outra geometria que não seja geometria linear. Tá? Então, ela é bem mais fácil de identificar. Se a gente identifica que o átomo central tem um número estérico 3, então a gente vai ter duas geometrias possíveis. Se eu não tiver nenhum par de elétrons, como está falando aqui, a geometria que eu vou ter na minha molécula é a geometria trigonal plana. Tá? Então, foi o que a gente discutiu. É como se eu pegasse, né, um átomo que tem uma molécula que tem essa forma, né, colocasse ela em cima de uma folha de papel e todos os átomos grudassem na folha de papel. Tá? Então, eu tenho uma geometria trigonal plana. Todos os átomos no mesmo plano. Se eu tiver esse caso aqui, é o caso com um par de elétrons na minha estrutura, na minha molécula. Tá? Então, eu coloquei aqui um risco preto para identificar onde um par de elétrons ia entrar no lugar de uma ligação. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, tá? É como se eu quebrasse essa ligação aqui, né? Jogasse esse átomo aqui fora e colocasse um par de elétrons
no lugar, né? Obviamente, se eu colocar isso no microscópio, se eu colocar uma molécula dessa no microscópio, eu não vou conseguir enxergar aquele par de elétrons. O que eu vou enxergar é isso aqui, tá? É um triângulo. Tá, então eu falo que essa geometria é uma geometria angular, como aquelas que nós vimos nos slides anteriores. Tá? Então, próximo caso. Número estérico 4. Eu vou ter três possibilidades. A primeira possibilidade é de eu não ter nenhum par de elétrons na minha molécula. Tá? Então, se eu não tiver nenhum par de elétrons, a minha estrutura vai ser parecida com essa aqui, uma estrutura tetraédrica. Tá? Então, é aquele exemplo. Eu peguei um tetraedro, né, com base triangular, coloquei um átomo, cada átomo periférico nos vértices do tetraedro e coloquei um átomo bem no centro do tetraedro. Tá? E essa é a geometria tetraédrica. Agora, se eu tiver um par de elétrons, é o segundo caso. É como se eu quebrasse essa ligação que está aqui em cima, né? Quebrar essa ligação e colocasse um par de elétrons no lugar. Que estrutura que eu teria? Eu teria como se fosse também uma pirâmide, né? Vou tentar desenhar ela aqui. Tentar fazer pelo menos um esboço de onde seria essa pirâmide. Né? Aí eu teria essa pirâmide. Uma pirâmide com base triangular também. Né? Mas a diferença é que não vai ter nenhum átomo no meio dessa pirâmide, no meio desse tetraedro. Isso aqui também é um tetraedro, né? Mas a diferença é que aqui não vai ter nenhum átomo no centro do tetraedro. Todos os átomos se encontram nos vértices da pirâmide. Tá? Então, terceiro caso, quando eu tiver dois pares de elétrons. Tá? Então, é como se eu tivesse quebrado duas ligações. Né? Eu vou quebrar essa ligação que está aqui em cima e vou quebrar essa ligação que está aqui embaixo. Tá? E no lugar dessas duas ligações, eu vou colocar dois pares de elétrons. Né? Um par de elétrons em cada uma dessas ligações. Repare que aqui eu também teria a formação de um triângulo, né? Eu enxergaria isso aqui no microscópio como um triângulo. O triângulo não ficou muito perfeito, mas acho que deu para identificar, né? Então eu também teria uma geometria angular, como nesse caso aqui, ó, do número estérico 3, quando eu tiver um par de elétrons. Tá? Então isso também é uma geometria angular. Então, para os casos que vão nos interessar, são os casos de número estérico 2, número 3 e número 4. Tá? Nesse caso aí eu teria, no total, 6 casos possíveis. Tá? Lembrando que esses ângulos que estão retratados aqui, ó, 180 graus, 120 e 109,5, eles são bastante fiéis a esse número estérico. O que quer dizer isso? Se eu tiver um número estérico 2, eu vou ter um ângulo sempre de 180 graus. Se eu tiver um número estérico 3, eu vou ter sempre um ângulo de 120 graus. Tá? Isso muda um pouquinho se eu tiver um par de elétrons, tá, gente? Então esse ângulo aí ele fica um pouco menor se eu tiver um par de elétrons. Mas é praticamente 120 graus. Vamos considerar que seja 120 em todos os casos. Para o número estérico 4, esse ângulo vai ser sempre 109,5 graus. A mesma coisa que eu falei para o anterior. Se eu tiver par de elétrons, esse ângulo ele vai ser um pouco menor. Mas vamos considerar, para fins didáticos, que esse ângulo ele não mude por mais que eu coloque pares de elétrons na minha estrutura. Tá certo? Vamos introduzir então os conceitos de forças intermoleculares. Tá? Então, a primeira força intermolecular que a gente vai trabalhar aqui é a força de dipolo-dipolo, ou força de dipolo permanente, mais conhecida como FDP. Tá? E não é um xingamento, tá, gente? FDP, força de dipolo permanente. Bom, o que caracteriza uma força intermolecular? Primeiro, o que vem a ser uma coisa inter? Por exemplo, internacional. Internacional quer dizer fora da nação, né? Ou seja, é uma coisa que se expande para fora do país, né? Ou seja, internacional. Nesse caso aqui, intermolecular é uma coisa
que se estabelece para fora da molécula. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma molécula de HCl, de ácido clorídrico. Aqui eu tenho outra. E aqui eu tenho outra. Pergunta, eu posso ter ácido clorídrico líquido? Posso, claro que eu posso. Mas como que as moléculas vão estar se comportando dentro desse líquido? Olha só. Existe um conceito chamado de moléculas polares, ou conceito de polaridade. Como é que se dá esse conceito? Alguns elementos químicos têm uma forte atração por elétrons, certo? Tá vendo essa fileirinha aqui, ó, que eu coloquei no final para vocês? Essa fileira é a fileira de eletronegatividade. Os átomos, os elementos que estão na esquerda, são elementos mais eletronegativos, ou seja, eles têm uma forte atração por elétrons. Os átomos que estão para o lado direito, eles têm menos atração por elétrons, tá? Essa fileira, ela nunca vai mudar, ela sempre vai ser essa, tá? E para você decorar essa fileira, tem uma frase que eu coloquei aqui no final, né, onde o começo de cada palavra é um elemento químico, né? Ó, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Tá? Então você decora essa frase, decora o começo de cada uma e os elementos, e aí você vai ter a formação da fila de eletronegatividade, que é essa que está aqui em cima. Tá? Então repare só, olha na molécula de HCl, que é a molécula que eu circulei em vermelho aqui. É um hidrogênio ligado a um cloro, né? O hidrogênio, se a gente olhar para a fila de eletronegatividade, deixa eu só limpar essa tela. Se eu olhar para a fila de eletronegatividade, o hidrogênio está bem no final. Então ele é o elemento menos eletronegativo, ou seja, o elemento que menos quer elétrons. Então o que vai acontecer com ele? Ele vai ceder parcialmente os elétrons que ele tem para o cloro. O cloro está quase no começo da fileira. Então, isso quer dizer o quê? Que ele tem muita atração por elétrons. Então, o que vai acontecer? Os elétrons que estão no hidrogênio, eles migram parcialmente, né? Eles continuam sendo do hidrogênio, mas eles ficam mais próximos do átomo de cloro. Como os elétrons são cargas negativas, em cima do cloro cria-se uma coisa que a gente chama de polo. Tá, ó. Nesse caso aqui, um polo que é negativo, né? Afinal, os elétrons eles migraram parcialmente para o cloro, devido à força de eletronegatividade do cloro, e o cloro ficou negativo. Agora, se o hidrogênio perdeu aquele elétron porque ele não é tão eletronegativo, ele acabou ficando positivo, certo? E aí, várias moléculas se comportam dessa forma. Como elas vão se comportar dessa forma, o que vai acontecer? O polo negativo de uma, ou seja, o cloro de uma molécula, vai interagir com o hidrogênio de outra. Tá? Por quê? Porque o hidrogênio da outra também é positivo. E aí, negativo com positivo se atraem. E aí eles ficam fazendo essas interações. E essas interações elas são chamadas de dipolo permanente. Por que dipolo permanente? Porque esses polos aqui, ó, representados por essa letra grega, né, uma letra delta, esses polos aqui, eles sempre vão estar ali. Tá? Então o hidrogênio sempre vai ser o polo positivo e o cloro sempre vai ser o polo negativo. Né? E esses polos entre as moléculas vão se atrair. Tá? Então, o polo positivo de uma molécula vai atrair o polo negativo da outra. Tá? E aí, dentre as classes de forças de dipolo-dipolo ou de dipolo permanente, existe um tipo de força especial que é a força de ligações de hidrogênio. Tá? As ligações de hidrogênio, elas são feitas entre hidrogênio, obviamente, e um outro átomo que seja ou flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio. Qualquer outro átomo que estiver interagindo
com o hidrogênio que não seja nenhum desses três, vai originar apenas uma força de dipolo-dipolo, como no slide anterior que a gente viu. Tá? E não vai ter ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é a mesma coisa, O oxigênio, se você olhar na fila de eletronegatividade, ele está bem no começo. Então, ele vai ter um polo negativo em cima dele. Tá? Ele vai atrair os elétrons do hidrogênio e vai criar um polo negativo em cima dele. O hidrogênio, como ele vai tender a perder elétrons, né, os elétrons vão ficar mais afastados dele, ele vai ficar positivo. E aí, o polo positivo de uma molécula, afinal aqui é uma molécula, né, vai atrair o polo positivo da outra molécula. Tá? Então, polo positivo atrai o polo positivo. Atrai o polo negativo, perdão. Mesma coisa vai acontecer aqui, ó, nesse exemplo do lado. Tá? O nitrogênio está no começo da fila. Tá? Então, ele vai ficar negativo. Ele tende a atrair os elétrons destes hidrogênios aqui. Tá? Esse hidrogênio da outra molécula, ele é positivo. Por quê? Porque ele tende a perder os elétrons dele para esse átomo que está aqui. E esse átomo ele tende a ficar negativo. Né? Afinal, ele é muito eletronegativo, ele é o oxigênio. Né? Então, esses dois polos que estão aqui no meio, eles vão se atrair. Tá? E essa é a atração que existe exatamente numa solução de amônia, né? O amoníaco. Aqui embaixo está outro exemplo. Tá? É a mesma coisa que nos exemplos anteriores. Tá? A diferença aqui é que está se ocorrendo por outro mecanismo, né? Que é, por exemplo, nitrogênio aqui vai ser negativo, tá? E o hidrogênio aqui, nesse caso, vai ser positivo. O que difere para o exemplo anterior é que esse hidrogênio aqui ele está ligado no nitrogênio. Tá? No exemplo anterior ele estava ligado num oxigênio. Aqui no último caso, a mesma coisa. Tá? Então, dá uma parada aí no slide. Eu vou apagar aqui para você pensar um pouquinho. Né? Dá uma parada no slide, pensa um pouco, tenta entender. Se não entender, vai no livro. Não entendeu pelo livro, me chama que eu vou tentar explicar isso para vocês, tá? Ah, e detalhe, o livro que eu indiquei para vocês e muitos outros livros de ensino médio vão falar que esse tipo de interação se chamam não se chamam ligações de hidrogênio, na verdade. Né? Eles vão falar que se chamam pontes de hidrogênio, tá? E não existe ponte de hidrogênio nesse caso, tá, gente? O que existe é ligação de hidrogênio. Aqui sim existe uma ligação de hidrogênio. Esses pontilhados que vocês estão vendo aqui, ó, são ligações de hidrogênio. Ponte de hidrogênio é outra coisa que não tem nada a ver com isso, tá? Então, se você encontrar isso no livro, risca porque está errado, tá? É ligação de hidrogênio. Então, falando sobre as forças de dipolo induzido, também conhecidas como forças de Van der Waals. Né? Olha o caso que tem aqui. É o caso da molécula de iodo. Né? Eu vou tentar desenhar a molécula de iodo para vocês. Eu vou tentar desenhar a molécula de iodo para vocês. Né? E vocês vão enxergar que ela é uma molécula composta, né? Como vocês já devem imaginar, apenas por um elemento, né? E por dois átomos. Né? Dois átomos de iodo. Como o iodo só tem iodo nessa molécula, o que acontece? Esse átomo de iodo do lado esquerdo, ele vai puxar os elétrons para ele com a mesma força que esse átomo de iodo vai puxar os elétrons para ele. Né? Afinal, são dois átomos, são dois elementos iguais. Então, o que é esperado acontecer? É esperado acontecer que os elétrons fiquem muito bem distribuídos ao longo dessa molécula, como acontece aqui. Ó. Vocês podem perceber, aqui do lado esquerdo, nesse desenho, que as moléculas elas estão com uma nuvem eletrônica muito uniforme, né, ao longo da molécula. O que é a nuvem eletrônica? A nuvem eletrônica é a região onde ficam os elétrons. Né? E aí vocês estão percebendo que os dois lados de uma molécula são iguais. Né? As nuvens eletrônicas elas são equivalentes, exatamente por conta disso. Os dois iodos puxam elétrons
com a mesma força, tá? Aí, aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando duas moléculas de iodo diferentes e estou aproximando elas. E o que vai acontecer quando eu fizer isso? Eu vou ter uma repulsão elétrica, né? Uma repulsão eletrostática. Por quê? Porque eu tenho duas nuvens eletrônicas, ou seja, duas nuvens com elétrons, que são cargas negativas, se aproximando. Né? Ou seja, cargas iguais, muitas cargas iguais, se aproximando. Então eu vou ter uma repulsão. Né? E essa repulsão ela vai criar instantaneamente um aumento da nuvem eletrônica desse lado e desse lado, né? Nas duas moléculas. Né? Por quê? Porque se os elétrons eles estão se repelindo, é óbvio que os elétrons tendem a ir contra o sentido de aproximação entre as duas moléculas. Né? Então, os elétrons eles vão para o lado oposto ao sentido de aproximação. Consequentemente, esse lado aqui, que é o lado onde ocorre a aproximação, tem uma diminuição na nuvem eletrônica. Né? Mesma coisa aqui, ó, nessa outra molécula. Tem uma diminuição na nuvem eletrônica. Logo, o que eu posso concluir? Eu posso concluir que instantaneamente vão ser formados dois polos. Um polo negativo aqui e um polo positivo aqui. Mesma coisa na outra molécula, né? Um polo positivo aqui e um polo negativo aqui. Tá? E aí o que acontece? Quando são formados esses polos, é como se essa molécula da direita ela girasse, né? E o polo negativo dela encostasse no polo positivo da outra molécula. É o que está acontecendo nesse caso aqui. Né? Os polos instantâneos foram formados e uma das moléculas girou, né? De forma que o polo negativo dela encostasse no polo positivo da outra. Tá? E é assim que se dá a força de dipolo induzido. Né? Por que ela se chama de dipolo induzido? Porque eu estou induzindo a formação de polos, certo? Esses polos eles não existem por si só, eles estão sendo induzidos. Não é como no caso anterior, onde eu tinha dipolos permanentes. Aqueles dipolos eram independentes, né? Eles estavam ali a qualquer custo. Eu não induzi a criação deles, eles já existiam, né? E é por isso que as forças de dipolo permanente são mais fortes do que as forças de dipolo induzido, certo? Então, olha só, quando que eu vou ter força de dipolo induzido? Quando eu tiver moléculas simétricas, né? Como no caso do iodo. Né? O iodo aqui, ó, que eu desenhei, é uma molécula simétrica. Se eu cortar ela no meio, os dois lados serão iguais. Tá? Então, os dois lados puxarão elétrons com a mesma força e, consequentemente, a molécula será apolar e fará interações do tipo dipolo induzido. Tá? Outro caso, quando eu tiver moléculas orgânicas com muitos carbonos e poucos átomos eletronegativos. Né? Vocês vão ver vários casos durante a química de moléculas orgânicas que são imensas e que tem poucos, né, ou nenhum átomo eletronegativo. E isso faz com que essas moléculas sejam apolares também. Afinal, moléculas orgânicas são compostas, sobretudo, por carbono, né, e por hidrogênio, que estão muito próximos na fila de eletronegatividade. Tá? Então, esses elétrons eles ficarão bem distribuídos nessas moléculas e, consequentemente, elas não terão polos. E o último caso, moléculas formadas por átomos eletronegativamente muito próximos. É quase igual ao caso anterior, né? Onde eu tenho moléculas orgânicas muito grandes compostas apenas por carbono e hidrogênio. Se tiver um fósforo no meio dessa molécula, que é o P aqui, né? Não vai fazer diferença nenhuma, né? Porque o P, o fósforo, a eletronegatividade dele está entre a eletronegatividade do carbono e a do hidrogênio. Né? Então também não vai fazer muita diferença. Mesma coisa se eu pegar um composto feito com cloro e bromo. Eu não sei se existe, né? Mas se tiver, provavelmente ele vai ser apolar, né? Porque o cloro e o bromo estão muito próximos na fila de eletronegatividade. Tá? Então, esses serão os casos em que eu terei moléculas apolares e, consequentemente, eu terei forças de Van der Waals.
Tá? Então, vamos pegar alguns exemplos aqui, né? Quais desses exemplos são moléculas apolares? Eu coloquei aí no final do slide, né, a fila de eletronegatividade para que a gente possa pensar, né? Repare que nesse caso aí, eu desenhei as moléculas com a sua estrutura, com a sua geometria molecular definida. Tá? Então, vamos tentar relembrar um pouco. No primeiro caso aqui, ó, eu tenho uma estrutura linear, né? Eu tenho um número estérico 2 para o carbono, né? Ó, 1 e 2. Então, eu tenho uma estrutura linear. Agora, repare o seguinte. Eu tenho 2 oxigênios nessa molécula. O oxigênio está bem no começo da fileira. Ó. Ele está aqui. Então, ele é muito eletronegativo. Então, o que esse oxigênio aqui da esquerda tende a fazer? A pegar os elétrons do carbono e deixar em cima dele. Certo? Certo. Só que esse outro oxigênio faz a mesma coisa. Né? Ele tende a puxar os elétrons para cima dele. E aí, como um tende a puxar para um lado e o outro tende a puxar para outro lado, acaba não se criando polos e o carbono não vai perder seus elétrons. Então, essa molécula aqui, ela vai ser apolar. Né? Novamente, para quem não entendeu. Né? Eu tenho 2 átomos de oxigênio aqui. Um tende a puxar os elétrons para o seu lado e o outro também. Só que, como os dois têm a mesma eletronegatividade, é como se eu colocar 2 pessoas puxando uma corda, uma de cada lado. Se as duas estiverem puxando com a mesma força, a corda ela não vai sair do lugar, ela vai ficar lá parada. É a mesma coisa que tem aqui. Né? Um átomo de oxigênio puxa elétrons com a mesma força que o outro está puxando, do lado oposto. Então, eu não tenho criação de polos negativos nem positivos nessa molécula e, portanto, a molécula é apolar. Consequentemente, se uma molécula dessa interagir com outra molécula dessa, eu vou ter uma interação do tipo forças de Van der Waals, tá? Ou de polo induzido de polo induzido. Segundo exemplo, é o exemplo do formol. Repare que aqui eu tenho um oxigênio também. Né? E esse oxigênio, então, ele tende a puxar os elétrons para ele. Como não tem nenhum outro átomo de oxigênio nessa molécula, e eu só tenho átomos que não são muito eletronegativos, como o carbono e o hidrogênio, os elétrons tendem a ficar em cima do oxigênio. Portanto, aqui cria-se um polo negativo. E em cima do carbono e dos hidrogênios, né, criam-se polos positivos. Portanto, se eu tenho formol líquido, né, uma molécula de formol vai chegar e vai interagir com outra, de forma que o polo negativo de uma molécula encoste no polo positivo da outra molécula. Tá? Então, formol também é uma substância polar. Amônia, que é o terceiro caso. No caso da amônia, é a mesma coisa. O nitrogênio está bem no começo da fileira. Então, ele tende a puxar os elétrons para ele. Os elétrons tendem a ir todos para cima dele. Portanto, em cima dele, eu vou ter um polo negativo e nos outros hidrogênios eu vou ter polos positivos. Tá? Então, é uma molécula polar. Quarto caso é o metano, CH4. Tá? Repare, carbono e hidrogênio estão muito próximos. Tá? Estão muito próximos. Então, aqui não vai ter nenhuma criação de polos. Né? O carbono ele não tem tanta força assim para puxar elétrons dos hidrogênios. Portanto, não vai ter criação de polos. E a molécula vai acabar sendo apolar. Agora,
esse último caso aí, ó, é o caso da água. O oxigênio ele é muito eletronegativo, então ele tende a puxar os elétrons para cima dele. Tá? Então, os elétrons do hidrogênio vão para cima do oxigênio e aqui cria-se um polo negativo. Em cima dos hidrogênios criam-se polos positivos. Tá? Olha só que exemplo engraçado. Né? A gente viu lá no primeiro exemplo o CO2, né? O gás carbônico. Era um oxigênio fazendo uma ligação dupla com o carbono e esse carbono fazendo uma dupla com outro oxigênio. Né? E isso era uma molécula linear, como a gente já tinha analisado. Tá? Olha esse exemplo agora. Vocês estão percebendo que nesse exemplo o átomo do meio, o átomo central, né, ele também está fazendo duas duplas com dois oxigênios. Né? No entanto, essa molécula ela não é linear. Por quê? Porque esse par de elétrons que está aqui, ele está repelindo essas duas ligações químicas, certo? Ó, está repelindo. E as ligações estão indo para baixo. Qual será o efeito disso sobre a polaridade da minha molécula? Repare o seguinte, o oxigênio ele é eletronegativo, a gente sabe disso. Ele é o segundo elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Tá? Então, esse átomo de oxigênio aqui vai puxar elétrons para o lado dele nesse sentido, e o outro oxigênio vai puxar elétrons para o lado dele nesse sentido. Ok? Na física, essas setinhas aqui, elas são chamadas de vetores. Tá? Nesse caso aqui, essas setas elas estão indicando vetores de força, né? No caso, força de eletronegatividade. Repare que as duas estão puxando os elétrons para baixo. Né? As duas estão puxando, né, em sentidos contrários, porém as duas estão puxando elétrons para o lado de baixo. Tá? É como se eu tivesse duas pessoas segurando uma corda que está presa num gancho. Né? Uma pessoa segurando, puxando de um lado e a outra pessoa puxando do outro. Né? Então, essas forças, por mais que elas sejam em sentidos contrários, elas estão puxando para um lado em comum, que é para o lado de baixo. Tá? Então, aqui eu teria um vetor força nesse sentido aqui. Tá? Portanto, eu teria a formação de polos. Né? Nesse caso aqui, um polo negativo aqui embaixo. Né? Portanto, minha molécula vai ser polar. Tá? Então, é importante que a gente conheça a geometria da molécula para que a gente possa definir se a molécula ela vai ser polar ou não. Né? Se eu pegar o exemplo lá do CO2, né? Era o oxigênio aqui fazendo uma dupla com carbono no meio, e esse carbono fazendo outra dupla aqui. Né? Opa, a ligação ficou um pouco torta, né? Só um pouquinho. Vocês vão perceber que o carbono ele não tem par de elétrons. Então, essas duas ligações aqui, elas ficam linear na molécula. Né? Consequentemente, um vai puxar para esse lado, né, que eu tenho um vetor puxando para esse lado, e outro vetor puxando para esse lado. Né? Logo, nenhuma está puxando nem para baixo nem para cima, e a outra também não. Né? Elas estão puxando os elétrons em um sentido só, né, em uma direção só. E isso faz com que a molécula seja apolar nesse caso. Tá? É como se essas duas forças aqui se anulassem. Né? E é por isso que é importante a gente conhecer a geometria de uma molécula. Então, olha outro caso. Caso do etanol, o CH3CH2OH. O etanol ele é conhecido como molécula anfifílica. Tá? Por que anfifílica? Porque uma parte dele é apolar. Lembra que eu falei que o carbono e o hidrogênio ligados entre si não geram polos, nem negativo nem positivo? Pois é. Então essa parte da molécula é apolar. Agora, a outra parte da molécula
é apolar. Por quê? Porque tem o oxigênio, que é um elemento muito eletronegativo, e o hidrogênio, que é um elemento muito pouco eletronegativo. Então, o oxigênio ele tende a puxar os elétrons do hidrogênio para ele. E em cima dele, cria-se um polo negativo. E em cima do hidrogênio, um polo positivo. Tá? Isso explica por que o etanol ele consegue ser dissolvido na gasolina. Se você pegar a gasolina e tentar dissolver na água, você não consegue. Porque as moléculas que estão na gasolina, que geralmente são octanos, né, são moléculas apolares, porque tem longas cadeias de carbono com muitos hidrogênios. Tá? Então são moléculas apolares. Né? E a água não consegue dissolver, não consegue interagir com as moléculas da gasolina. Já o etanol, você sabe que na gasolina tem etanol, né? Acho que de 25% em média. Né? Por que o etanol, então, consegue dissolver a gasolina? Exatamente porque desse lado aqui da molécula tem uma parte que é apolar. E essa parte apolar consegue interagir muito bem com as moléculas da gasolina. E é por isso que o etanol consegue se dissolver na gasolina. Tá? E por que o etanol, então, consegue tanto se dissolver na água quanto na gasolina? Porque na água ele consegue se dissolver por conta desses polos aqui, ó. Tá? E é por isso que ele se chama anfifílico. Anfi quer dizer, esse prefixo anfi, quer dizer dois, né? Que nem anfíbio. Anfíbio vive no mar, vive na terra, né? Moléculas anfifílicas têm tanto uma parte polar quanto uma parte apolar. Tá? A parte apolar vai interagir com moléculas apolares e a parte polar vai interagir com moléculas polares, como por exemplo moléculas que estão presentes nos detergentes, né? E sabonetes. Né? Por que você consegue lavar a louça e remover toda a gordura? A gordura são moléculas muito longas de carbono, né? Ou seja, são moléculas apolares. Né? Para que você consiga remover essas moléculas de um prato de comida, por exemplo, você precisa de uma molécula anfifílica, né? Porque a molécula anfifílica ela vai tanto interagir com a água quanto com as moléculas apolares do óleo, né? Por exemplo, que tem no prato que você quer lavar. Né? E é por isso que moléculas de detergente são moléculas anfifílicas, tá? Ó, só para ilustrar o que eu estava falando sobre moléculas anfifílicas que estão presentes nos detergentes e sabões, né? Aí eu tenho uma molécula que é a molécula de lauril sulfato de sódio. Né? Essa molécula ela é responsável por aquela detergência que tem no detergente, né? E pelas espumas que o detergente faz. Tá? Como você pode perceber aí, eu tenho uma longa cadeia de carbonos, né? Cada pontinha dessa aqui é um carbono, né? Todas essas pontinhas aqui têm carbonos. E aí você pode ver que por se tratar de uma molécula que tem muitos carbonos, né? Uma cadeia longa que tem vários carbonos, esse lado aí é apolar. Né? Já se você olhar aqui, ó, eu tenho muitos átomos de oxigênio, né? E um átomo de sódio aqui na ponta, né? Fazendo uma ligação iônica com esse oxigênio aqui. Né? Isso faz com que essa molécula tenha caráter polar deste lado. Né? E é pela mesma razão que eu falei no slide anterior que a gente consegue lavar um prato que tem óleo, né? Muita gordura nele. Né? O que vai acontecer? Quando você colocar a gotinha lá de detergente, né, que tem um lauril sulfato de sódio na esponja, né, você vai esfregar o prato, né, e com um pouquinho de água. Né, você coloca um pouquinho de água que é para espumar. O que vai acontecer? Esse lado aqui, o lado polar, ele vai ficar junto com a água, né, porque a água também é polar. Então eles têm uma forte atração. Esse outro lado aqui vai ficar junto com a gordura. Né? Então, enquanto você esfrega,
o prato, esse lado aqui, o lado apolar, vai removendo a gordura ao mesmo tempo em que a molécula que está removendo a gordura, que é o laureosulfato de sódio, está junto com a água, que vai ajudar a você fazer a lavagem do prato. Né? Você não ia conseguir limpar o prato se tivesse só laureosulfato de sódio. Né? Você ia conseguir remover a gordura, mas você não ia conseguir remover a gordura do prato. Né? Você ia conseguir, como se fosse dissolver a gordura, mas não ia conseguir remover ela do prato. E aí por isso que é importante você ter um lado polar na molécula, porque ele pode ser atraído pela água. E como ele pode ser atraído pela água, ele pode ser removido facilmente com um jato de água. É por isso que você consegue lavar um prato que tem gordura com detergente, certo? Então, fazendo uma comparação entre as forças intermoleculares. As ligações de hidrogênio são as mais fortes entre as forças intermoleculares que a gente viu. Né? Afinal, ela é feita entre elementos que estão no começo da fila de eletronegatividade e um elemento, que é o hidrogênio, que está bem no final da fila de eletronegatividade. Tá? Então, são as mais fortes. Já as que são menos fortes que as ligações de hidrogênio, mas que são mais fortes que as forças de Van der Waals, são as outras forças de dipolo-dipolo, ou de dipolo permanente. Né? Essas forças, né, elas são realizadas de forma que você pega um elemento que está no começo da fila de eletronegatividade e pega um elemento que está no final, né, seja ele carbono, hidrogênio, fósforo, né? E aí você vai ter uma criação de moléculas com polos negativos e positivos. Tá? E é por isso que você tem muita força. Já as forças de Van der Waals são as mais fracas, né? Por quê? Porque ela é determinada pela criação de polos instantâneos. Ou seja, se você remover uma molécula dali, daquela interação, o polo dela vai deixar de existir, ela não vai ter polos. Então é uma interação muito fraca, tá? Aí coloquei um meme para vocês. É professor de química. As forças de Van der Waals, de polo induzido, são as mais fracas das interações intermoleculares. Isso é verdade, tá, gente? As lagartixas, né? Do jeito que tá aí. Né? A lagartixa com a língua grudada no teto, a outra se pendurando de ponta cabeça, né? É difícil de compreender isso, né? Mas o que que acontece? As lagartixas, elas conseguem escalar as paredes e conseguem se pendurar desse jeito aí, porque elas têm cerdas nas patas, né? Ou na pele também, que permitem que elas possam interagir através de forças de Van der Waals, né? Ou seja, na pele das lagartixas tem moléculas apolares que vão interagir com as moléculas apolares da parede ou do teto, né? Como a lagartixa é muito leve, né? Essas forças moleculares intermoleculares são suficientemente fortes para que a lagartixa fique fixada na parede ou não caia, que nem nesses casos aí da foto, né? Porém, às vezes essas forças elas dão um pouco errada, né? E é por isso que se você um dia encontrar uma lagartixa na sua casa, né, pendurada, do jeito que elas estão aí, sai de baixo, porque ela pode cair dali, viu? As forças de Van der Waals nesse caso são fortes, mas não tanto, viu? Então não confia, não fica embaixo dela não, senão ela cai em você, ainda mais se você tem medo, tá? Outra coisa, não mata a lagartixa, tá, gente? Lagartixa é um ótimo controle de pragas e não transmite nenhuma doença para você, tá? E elas são muito fofas. Tá? Então, qual é a relação que a gente tem entre as forças intermoleculares e as temperaturas de fusão e ebulição? Bom, se as forças intermoleculares são muito fortes, como por exemplo as forças das ligações de hidrogênio, você precisa de muita energia, né, para você separar essas moléculas. Ou seja, para você passar ela ou do estado sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso, você precisa separar essas moléculas. Mas para que você faça isso, você precisa fornecer energia. Tá? E quanto mais forte essas forças, mais energia você vai precisar fornecer. E é por isso que quando você tem, por exemplo, etanol, né, que é uma molécula que tem uma parte apolar, né, você sabe que moléculas apolares fazem forças de Van der Waals, né,
E logo, o ponto de fusão e ebulição dessa molécula vai ser menor do que uma molécula de um tamanho parecido, como por exemplo da água. A água ela tem polos, né? Então ela faz interações do tipo de polo permanente. Então, para você separar as moléculas de água uma da outra, vai ser muito mais difícil do que você separar as moléculas de etanol, que estão unidas em grande parte por interações de Van der Waals. Tá? Então, o ponto de fusão e de ebulição da água serão maiores do que os pontos de ebulição do etanol. Agora, se as moléculas tiverem tamanhos muito distintos, como por exemplo, uma molécula pequena e uma molécula muito grande, por mais que a molécula grande faça interações de Van der Waals e a molécula pequena faça interações de dipolo permanente, a molécula grande ela pode ter um ponto de fusão e de ebulição maior. Por quê? Porque você vai ter muitos elementos ali para você separar. Tá? Então isso também requer muita energia. Ok? Eu espero que essa aula tenha sido clara para vocês. Tá? Vou deixar no próximo slide as páginas dos livros, do livro, aliás, né? Que vocês podem recorrer caso vocês não entendam alguma coisa, tá? Novamente eu repito, vocês não precisam ler tudo isso de página, tá? É só se você tiver dúvida mesmo, né? E eu vou deixar também lista de exercícios, como eu deixei na última aula, para vocês estudarem, né? Para vocês praticarem. E qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem. Então, um abraço aí para vocês de longe, né? E bons estudos.